Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre o Present Perfect. E eu sei que se você estuda inglês, você certamente já se esbarrou nesse camarada aqui. Se você ainda não se encontrou com ele, eu te garanto que uma hora ou outra você vai estudar o Present Perfect. O Present Perfect é um tempo verbal extremamente importante, ele é muito utilizado na língua inglesa e ele tem diferentes usos. Alguns desses usos a gente consegue comparar e traduzir literalmente com o português, mas ele também é usado para expressar certas coisas que a gente simplesmente não tem o equivalente em português. Então é por isso que às vezes ele pode causar uma certa confusão. Eu vou separar esses vídeos, né? Eu vou fazer vários vídeos sobre o Present Perfect e eu vou separá-los em diferentes usos e hoje a gente vai focar especificamente na conjugação, tá bom? Então a gente vai aprender primeiro a conjugar para depois entender como que ele é usado e em quais situações eu vou usar esse Present Perfect, ok? Então, sem mais delongas, bora lá, vamos para a lousa. Bom, como eu disse, então a gente vai ver o Present Perfect e especificamente falando sobre as conjugações do Present Perfect hoje. Na verdade, é bastante simples essas conjugações do Present Perfect. Eu preciso entender que, na verdade, para eu formular uma frase em Present Perfect, eu preciso de dois elementos que são fundamentais e eles sempre vão existir numa frase Present Perfect. São dois elementos. Antes de eu falar os elementos, vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Bom, aqui eu tenho quatro exemplos, quatro frases em Present Perfect. Vamos ler juntos. Vamos lá. Number one. I have lived in the UK since 2010. Number two. We haven't been to Japan yet. Number three. She has spoken to her boss about the report. And number four, you haven't finished your homework. Ok, vamos lá mais uma vez. Number one, I have lived in the UK since 2010. Number two, we haven't been to Japan yet. Number three, she has spoken to her boss about the report. And number four, you haven't finished your homework. Ok, essas quatro frases estão no present perfect. Ok? E elas todas as quatro têm os dois elementos que são fundamentais para estruturar uma frase em present perfect. Então vamos ver quais são esses dois elementos. Para se construir uma frase em present perfect, eu sempre vou usar um auxiliar e também um main verb, um verbo principal. Eu sempre vou ter esses dois elementos, auxiliary verb, main verb, sempre. Ok? Qual que é o auxiliary verb? O auxiliar do present perfect sempre vai ser o have. O have é o auxiliar do present perfect e ele sempre vai estar presente. Agora, o have, ele é conjugável, certo? Então, a gente vai conjugar esse have. Então, olha só os exemplos lá. Eu tenho I have lived, we haven't been, she has spoken and you haven't finished. Todas essas frases de present perfect estão usando um auxiliar. Qual é o auxiliar? É o have. Quais formas do have? Vamos lá lembrar. Eu uso sempre o auxiliar, vai ser o have. Ok? Quais formas do have eu tenho? Vamos lá. I, you, he, she, it, we and they. Quais formas eu tenho? I have, you have, he, she, it has, we have and they have. Correto? Ok. E as formas negativas? I haven't, you haven't, he, she, it hasn't, and we and they haven't. Essas são as formas do have como auxiliar. Então, todas as frases de present perfect vai ter uma dessas formas do have. Então, para a gente recapitular isso daqui tudo, ó, vamos resumir tudo isso. Quais são as formas do have? Eu tenho have, haven't, eu tenho has,
e tenho hasn't. Pronto. São essas 4 formas do have que eu vou usar como auxiliar. Então, todas as frases em present perfect vai ter uma dessas formas de auxiliar, tá bom? Uma dessas 4 formas do have. Ok. Qual era o outro elemento mesmo? O outro elemento é um main verb. Esse main verb é o verbo principal da frase. Lembra que o have, ele é um auxiliar. E o que ele auxilia? Ele auxilia o verbo principal, tá bom? Qual é o verbo principal que eu vou usar? O verbo principal é algo que nós chamamos de participle. É um verbo particípio, um verbo no particípio, também conhecido como terceira coluna, third column, tá bom? Então, main verb sempre vai ser um verbo no passado particípio, no past participle, ok? Então, se a gente vê novamente aqui nossos exemplos, a gente tem isso, ó, I have lived, we haven't been, she has spoken, and you haven't finished. Então, eu tenho o auxiliar, e qual é o outro elemento que eu tenho ali? Eu tenho também um main verb. Todas essas frases, tá certo? Ok, lembrando que o verbo que eu uso é um participle verb. Participle. Alright? Ok, mas o que é o verbo particípio? O que é isso? Bom, para a gente saber qual é o verbo particípio que eu vou usar nessas frases, eu preciso relembrar sobre verbos. Então vamos lá. Em inglês eu tenho 3 colunas de verbos. Você já deve ter visto uma tabelinha dessas por aí. Eu tenho 3 colunas de verbos. Eu tenho verbos na sua forma base, no base form, também conhecido como a coluna número 1. Nós também temos verbos no past simple, tá? Coluna número 2. E nós temos os verbos em participle, que é na coluna número 3, tá? Então eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu coloco aqui work. Tá no presente, na sua forma base. Past simple, worked. E participle, worked. Tá bom? Curiosamente, coincidentemente, o past simple e o participle do verbo work é igual, tá? Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque os verbos se dividem em regulares e irregulares. Tá? Se você chegou até o present perfect, você já deve saber disso, que existem verbos regulares e irregulares. A sorte é que os verbos regulares, eles são iguais para a coluna 2 e para a coluna 3. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, wash, clean, and love. Então, tem aqui alguns exemplos de verbos regulares. Como é que eles ficam no past simple? Wash, washed, clean, cleaned, love, loved. Ok? Então vamos lá. Work, worked, wash, washed, clean, cleaned, love, loved. Right? E como é que fica na terceira coluna, que são os verbos que nós vamos utilizar lá nas frases de present perfect? Como é que vão ficar esses verbos? Bom, por graça de Deus, eles ficam iguais à coluna 2. Então, eles não mudam. Os verbos regulares não mudam da coluna 2, que é o que a gente já usa. Se você chegou até o present perfect, você já usa isso. E eles não são diferentes da coluna 3. Então, graças a Deus, quando eu for formular frases que eu estiver usando o verbo regular, supostamente é muito mais fácil, porque é só adicionar aquela regrinha do ed no final do verbo. Tá ok? Alright. Então lembra que eu sempre vou usar verbos da terceira coluna para formular frases em present perfect. Lembra lá? Recapitulando, bora lá. Eu tenho 2 elementos em frases present perfect. Eu sempre vou ter um auxiliar, que é o have e as suas diferentes formas do have. E eu sempre vou ter um main verb, que sempre vai ser um participle, que é a terceira coluna. Quando o verbo for regular, é simples, porque a terceira coluna é igualzinha à segunda coluna. Mas daí a gente chega nos verbos irregulares. E os irregulares, eles são, exatamente, irregulares. Eles não têm regras, tá bom? Então, eles mudam bastante. Então, ó, vamos colocar aqui alguns exemplos. Ó. O go.
Go no presente, na sua forma base form. O past simple do go é went. Você já viu que ele mudou totalmente, não é só colocar um ed agora, né? E no participle verb, no third column, na terceira coluna, olha o que acontece com ele. Ele muda ainda mais, fica gone. So, go, went, gone. Olha só mais outros verbos, ó. Take. O take, took, taken. Então repara que ele muda completamente, porque ele é irregular. Então go, went, gone, take, took, taken. É sempre essa coluna aqui que eu vou usar com frases do present perfect, tá bom? Vamos ver mais alguns exemplos aqui, ó. Vamos lá. Vamos colocar um leave. Leave, lose e colocar um set aqui, ó. Set. Então, olha só que curioso. Então, se a gente for ver, ó, go, went, gone, take, took, taken, mas às vezes ele vai acontecer isso, ó. Leave, left, left. Uhul! Esse daqui é igual à segunda coluna. Apesar de não ser tão simples quanto um regular, onde eu simplesmente adiciono um ed, nesse caso ele muda, né, para a segunda coluna, mas para a terceira coluna não muda. Então ele é igual. Yes! Ele continua sendo irregular, tá bom? Lose, lost, lost. Mesma coisa. Graças a Deus esse daqui não muda tudo. Igual o go, igual o take. E o set? O set é melhor ainda. Set, set, set. Haverá verbos que onde as três opções são iguais. Então, na base, past simple e participle é tudo igual, tá? Então, às vezes tem a sorte aí de ter um ou outro verbo que é assim. Tem alguns, por exemplo, read, que olha que curioso. Read, read, read. Apesar da escrita ser igual, a pronúncia é que vai mudar. Read, read, read. Ok? Alright, então, lembrando que os verbos irregulares, eles são irregulares porque eles não têm regra. Então, você precisa memorizar, é o único jeito. Você tem que dar um jeito aí de memorizar esses verbos, tá bom? E lembrando que sempre no present perfect, aquelas frasezinhas lá que a gente viu agora no início, sempre vai usar um verbo dessa terceira coluna. Então, recapitulando, eu sempre vou ter em frases present perfect, eu sempre vou ter dois elementos. O have como auxiliar e também um main verb sempre na terceira coluna na forma participle. Ok? É isso. No próximo vídeo a gente vai ver os diferentes usos do present perfect. Ele tem diferentes usos, ele se encaixa, ele expressa coisas específicas e que são bastante distintas uma das outras. Mas, em geral, o present perfect ele é um verbo atemporal, porque ele geralmente ele conecta um passado com um presente, tá bom? Então é isso que a gente vai ver nas próximas aulas. Muito obrigado por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo.